Por que será que a minha vida não vai para frente? Eu vejo as pessoas conquistando tudo, e eu, nada. Eu não sei mais o que fazer. Acho que Deus não escuta minhas orações. Caro ouvinte, eu te faço uma pergunta. Será que foi lhe ensinado a forma correta de orar? Será que o que pedes em oração não se manifesta porque você está orando errado? A maioria das pessoas não vivem a vida que querem simplesmente porque não sabem orar, não sabe conversar com a divindade que habita dentro delas. Deus vive e sempre viveu dentro de ti. Você é Deus manifestado na forma humana, tenha fé nisso, e tudo o que pedir em oração será manifestado. No vídeo de hoje vocês irão entender o poder que tem uma oração realizada da forma correta. Fiquem agora, meus amigos, com a parte 10 do livro, Sua Fé é Sua Fortuna, de Neville Goddard. Capítulo 17. Oração. Quando orares, vá para dentro do teu quarto e feche a porta, e ora a teu pai que está em segredo, e o teu pai, que vê em segredo, te recompensará abertamente. Mateus 6, versículo 6. Portanto, vos afirmo, tudo quanto pedides em oração, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. A oração é a experiência mais maravilhosa que o homem pode ter. Ao contrário das ladainhas diárias da grande maioria da humanidade em todos os cantos da terra, que, por suas vãs repetições, esperam chegar aos ouvidos de Deus, a oração é o êxtase de um casamento espiritual, ocorrendo no silêncio profundo da serenidade da consciência. No seu verdadeiro sentido, a oração é a cerimônia da união com Deus. Assim como a noiva no dia do casamento abandona o nome de sua família para assumir o nome de seu esposo, da mesma forma, quem reza deve renunciar a seu nome atual, no caso, a sua natureza atual, e assumir a natureza daquilo pelo qual ele reza. Os evangelhos têm claramente instruído o homem sobre como realizar esta cerimônia, da seguinte forma: quando orares, vá para dentro do teu quarto e feche a porta, e ora a teu pai que está em segredo, e o teu pai, que vê em segredo, te recompensará abertamente. Ir para dentro do quarto é o mesmo que entrar em uma suíte nupcial. Assim como ninguém além da noiva e do noivo tem permissão para entrar em um quarto tão sagrado quanto a suíte nupcial na noite da cerimônia de casamento, da mesma forma, ninguém além daquele que reza, e aquele a quem a oração é feita, podem ser autorizados a entrar no quarto no momento sagrado da oração. Assim como a noiva e o noivo, ao entrar na suíte nupcial com segurança, fecham a porta para o mundo exterior, então, também, aquele que entra no momento sagrado da oração deve fechar completamente as portas dos sentidos e deixar o mundo de fora. Assim como todas as coisas que o cercam. Isso só é possível quando você desvia completamente a sua atenção para longe de todas as coisas que diferem daquilo com que agora você se relaciona, o objetivo do seu desejo. A segunda fase desta cerimônia espiritual é definida nas palavras: tudo quanto pedides em oração, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Conforme você contemplar com alegria, e, ao ser possuído por aquilo que você deseja ser e possuir, você terá completado esta segunda etapa, e, portanto, terá realizado espiritualmente as etapas do casamento e da geração. A atitude receptiva da mente no momento da oração, ou do contemplamento, pode ser comparada à noiva, ou a um ventre, por isso este é o aspecto da mente que recebe as impressões. Aquilo que você contempla ser, é o noivo, e por isso ele tem um nome ou a natureza que você terá que assumir na cerimônia, e portanto é ele quem faz a impregnação. Assim, você tem que abrir mão do seu nome ou sua natureza atual, para assumir o nome ou a natureza do seu desejo. Tomado pela sua contemplação, e tendo assumido o nome e a natureza da coisa contemplada, todo o seu ser se emociona com a alegria de ser o que você deseja. Esta emoção que atravessa todo o seu ser à medida em que você se conscientiza do seu desejo, é a prova de que você está tanto casado quanto impregnado. Quando você retornar desta meditação silenciosa, a porta do mundo que você deixou para trás, será aberta uma vez mais. Mas desta vez, você retornará para o mundo como uma noiva grávida. Você retornará totalmente mudado, embora ninguém, além de você, saiba deste maravilhoso romance. Porém, o mundo verá, em muito pouco tempo, os sinais de sua gravidez, pois você começará a expressar aquilo que você sentiu-se ser no momento da sua oração. A mãe do mundo, ou a noiva do Senhor,
é propositalmente chamada de Maria, ou água, pois a água perde sua identidade quando ela assume a natureza daquilo com o que ela se mistura. Maria, da mesma forma, é o aspecto receptivo da mente que deve perder sua identidade, para poder assumir a natureza da coisa desejada. Apenas quando se está disposto a abandonar a sua identidade e atuais limitações, é que alguém pode se tornar aquilo que se deseja ser. A oração é a fórmula pela qual tais separações e casamentos são realizados. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Os dois concordando são você, a noiva, e o objeto do seu desejo, o noivo. Quando este acordo for realizado, um filho, dando testemunho desta união, irá nascer. Você começará a expressar e possuir o que você está consciente de ser. Orar, então, é reconhecer-se ser aquilo que você deseja ser, ao invés de suplicar a Deus pelas coisas que você deseja. Todos os dias milhões de orações não são atendidas, porque o homem reza para um Deus que não existe. Se a sua consciência é Deus, então você deve primeiro buscar nela aquilo que você deseja, e assumir a consciência desta qualidade desejada. Somente quando isto for feito, as suas orações serão respondidas. Ser consciente de ser pobre, enquanto se ora por riqueza, lhe trará a recompensa daquilo que você está consciente de ser, ou seja, pobreza. As orações para serem bem-sucedidas, devem ser afirmações e declarações. Assuma a consciência positiva daquilo que você deseja. Com o seu desejo definido, calmamente vá para dentro e feche a porta. Entregue-se ao seu desejo, sinta-se ser um com ele, permaneça nesta convicção, até que você tenha absorvido a sua natureza e o seu nome, ao declarar e sentir-se ser, e possuir, aquilo que você deseja. Quando você emergir em um momento de oração, você deve fazê-lo consciente de ser e possuir, aquilo que até então, você apenas desejava. Capítulo 18. Os 12 discípulos. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Mateus 10, versículo 1. Os 12 discípulos representam os 12 atributos da mente que podem ser controlados e disciplinados pelo homem. Quando disciplinados, eles sempre obedecerão ao comando de quem os disciplinou. Estes 12 atributos no homem são os potenciais de cada mente. Quando indisciplinados, as suas ações desordenadas se assemelham mais às ações de uma multidão desorientada do que às táticas de um exército treinado e disciplinado. Todas as instabilidades e confusões que envolvem o homem podem ser atribuídas diretamente a estes 12 atributos, que são mal controlados pela mente humana em seu estado atual de inércia. Até que eles sejam despertados e disciplinados, eles permitirão que cada boato, sensação ou emoção, os abalem. Quando os 12 estiverem disciplinados e sob controle, aquele que o fizer, dirá a eles: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos, pois tudo o que ouço de meu Pai, eu compartilho convosco. João 15, versículo 15. Ele saberá que, de agora em diante, cada característica da mente que ele conseguir disciplinar será um amigo e aliado, e que irá protegê-lo. Os nomes dos 12 aspectos revelam as suas naturezas. Esses nomes não são dados a eles até que eles possam ser chamados ao discipulado. Eles são: Simão, que mais tarde foi chamado de Pedro; André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas. O primeiro aspecto a ser chamado e disciplinado é Simão, ou a capacidade de saber escutar. Esta faculdade, quando elevada ao nível de um discípulo, permite que apenas determinadas impressões cheguem à consciência, apenas aquelas das quais os ouvidos são instruídos a deixarem entrar. Não importa o que a sabedoria do homem venha a dizer, ou o que a evidência dos seus sentidos lhe mostre, se tais sugestões e ideias não estiverem de acordo com o que ele ouve, ele permanecerá intransponível. Esta faculdade, quando instruída pelo seu Senhor, sabe que cada sugestão que ela permitir entrar pelos portões do céu, os ouvidos, irá chegar ao seu Senhor e Mestre, a consciência, e deixará a sua impressão, e esta impressão, com o tempo, se tornará uma expressão. A instrução para Simão é que ele garanta que somente visitantes dignos e honrados entrem no templo do Senhor, a consciência.
Nenhum erro seu passará despercebido e nem será escondido de seu mestre, pois cada expressão na vida mostrará ao seu Senhor, quem ele consciente ou inconscientemente recebeu. Quando Simão se mostrar ser um discípulo fiel e verdadeiro através de seu trabalho, em seguida, ele receberá o sobrenome de Pedro, ou Pedra, o discípulo impassível, que não pode ser subornado ou coagido, não importa qual seja o visitante. Ele será chamado pelo seu Senhor como Simão Pedro, aquele quem ouve fielmente as ordens do Senhor, e que além delas nada escuta. Este Simão Pedro é aquele quem descobre o Eu sou como Cristo, e por causa desta sua descoberta, lhe são entregues as chaves do céu, e sobre esta pedra se edifica o templo de Deus. As construções devem ter bases sólidas, e somente uma audição disciplinada pode, ao perceber que o Eu sou é Cristo, permanecer firme e inabalável, sabendo que eu sou Deus, e além de mim não há nenhum Salvador. O segundo aspecto a ser chamado ao discipulado é André, ou coragem. Quando o primeiro aspecto, a fé em si mesmo, é desenvolvido, ele automaticamente chama o seu irmão, ou a coragem. A fé em si mesmo não pede a ajuda de nenhum homem, mas sozinha e silenciosamente se apropria da consciência da qualidade desejada, e apesar da razão ou das evidências de seus sentidos provarem o contrário, ela continua fiel, esperando pacientemente, com a certeza de que sua afirmação invisível, se mantida, será realizada. Tal fé desenvolve uma coragem e uma força de caráter que vão muito mais além do que os maiores sonhos do homem indisciplinado, cuja fé está apenas nas coisas que vê. A fé do homem indisciplinado, na verdade, não pode ser chamada de fé. Porque, se lhe tomarem os medicamentos, os exércitos, ou a sabedoria do homem, nos quais a sua fé é depositada, esta fé e coragem, também serão tomadas. Mas para aquele que é disciplinado, o mundo inteiro poderia ser tomado, e ainda assim permaneceria fiel no conhecimento de que o estado de consciência em que ele habita, irá, no seu devido tempo, encarnar em si. Essa coragem é o irmão de Pedro, André, o discípulo, que sabe ousar, cumprir e manter discrição. Os próximos dois a serem chamados também estão relacionados. Estes são os irmãos Tiago e João, Tiago, o justo, o juiz justo e seu irmão João, o amado. A justiça para ser sábia, deve ser administrada com amor, sempre oferecendo a outra face, em todos os casos, retornando o bem para o mal, o amor para o ódio, a não violência para a violência. O discípulo Tiago, símbolo de um julgamento sábio, quando promovido para o alto cargo de um juiz supremo e disciplinado, deverá manter os olhos vendados, para que ele não seja influenciado pela carne e nem julgue as coisas pelas aparências. O julgamento disciplinado deve ser realizado por uma pessoa que não se deixe levar pelas aparências. Aquele quem chama esses irmãos ao discipulado continua fiel ao seu comando proposto, ou seja, a ouvir apenas o bem. O homem que tem esta qualidade da mente disciplinada, é incapaz de ouvir e aceitar como verdade qualquer coisa que não preencha o seu coração com amor ao ser ouvida, seja esta coisa dita por si mesmo ou pelos outros. Estes dois discípulos ou aspectos da mente estão unidos como se fossem um só, e são inseparáveis quando despertados. Aquele que é disciplinado, perdoa a todos os homens por serem o que são. Ele, por ser um sábio juiz, sabe que todo homem expressa perfeitamente aquilo que ele é consciente de ser como homem. Ele sabe que toda manifestação repousa sobre o fundamento imutável da consciência, e que as mudanças de expressão só podem ser realizadas através de mudanças de consciência. Estas qualidades disciplinadas da mente dão permissão para que todas as pessoas sejam aquilo que elas realmente são, sem condenação e sem críticas. No entanto, embora permitam esta perfeita liberdade de escolha para todos, estas qualidades, no entanto, estão sempre à espreita, cuidando para que tudo o que elas mesmas fazem e profetizam, tanto para si quanto para os outros, apenas glorifiquem, dignifiquem e deem alegria para quem as profere quando expressas. O quinto elemento chamado ao discipulado é Filipe. Este pediu para ver o Pai. O homem despertado sabe que o Pai é o estado de consciência no qual o homem habita, e que esse estado, ou Pai, só pode ser visto quando é expressado. Ele sabe que ele é a perfeita imagem e semelhança da consciência com a qual ele se identifica. Então ele declara: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revela. João 1, versículo 18. Se vós conheceis a mim, também conheceis a meu Pai, e desde já o conheceis, e o tendes visto.
Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe. Quem viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as suas obras. João 14, versículos 7, 8, 9 e 10. Eu e meu Pai, a consciência e a sua expressão, Deus e o homem, são um. Este aspecto da mente, quando disciplinado, persiste até que ideias, ambições e desejos se tornem realidades físicas. Este é o aspecto que afirma: apesar de saber que os vermes devorarão a minha pele e o meu corpo, ainda em minha carne eu verei a Deus. Jó 19, versículo 26. Ele sabe como manifestar a palavra, como dar forma ao que não tem forma. O sexto discípulo se chama Bartolomeu. Este aspecto é a faculdade da imaginação, cuja qualidade da mente, uma vez acordada, destaca o indivíduo da multidão. Uma imaginação desperta coloca aquele que a despertou muito acima do homem médio, dando-lhe a aparência de um farol, uma luz em um mundo de escuridão. Nenhuma outra qualidade separa tanto o homem do homem quanto a imaginação disciplinada. Esta é a separação do joio e do trigo. Aqueles que mais contribuem para a sociedade, em sua maioria são nossos artistas, cientistas, inventores, e todas as pessoas que possuem uma vívida imaginação. Se uma pesquisa fosse feita para descobrir a razão por que tantos homens e mulheres com um bom nível de formação educacional fracassam em seus anos pós-faculdade, ou se fosse feita para descobrir o motivo da diferença de poder aquisitivo entre as massas, não restaria nenhuma dúvida de que a imaginação possui grande parte nisso. Tal pesquisa mostraria que a imaginação é o que faz alguém ser um líder, enquanto a falta dela é o que torna alguém um seguidor. Ao invés de desenvolver a imaginação das pessoas, nosso sistema educacional muitas vezes a sufoca, ao tentar colocar na mente das pessoas a sabedoria que a ele convém. Nosso sistema obriga a memorizar uma quantidade enorme de livros, que, em breve, serão refutados por livros mais atualizados, e assim por diante. A educação não é dada ao se tentar colocar sabedoria dentro do homem, seu propósito na verdade é extrair e revelar a sabedoria que está latente dentro dele. Você, leitor, convoque a Bartolomeu para o discipulado, pois apenas quando essa qualidade se juntar ao discipulado você terá a capacidade de conceber ideias que irão te levar além das limitações do homem comum. O sétimo é chamado de Tomé. Esta qualidade, quando disciplinada, duvida ou nega todos os rumores e sugestões que não estejam em harmonia com o que Simão Pedro tenha sido ordenado a deixar entrar. O homem que é consciente de ser saudável, não por sua saúde hereditária, suas dietas, ou do clima em que vive, mas por conhecer e por ter despertado o estado de consciência em que habita, não importa quais sejam as condições em que o mundo se encontra, ele continuará a expressar a saúde. Ele poderá ouvir através da imprensa, do rádio, e dos sábios do mundo, que uma praga está varrendo a terra, e ainda assim ele permanecerá inabalável e indiferente. Tomé, ó cético, quando disciplinado, negará a doença ou qualquer outra coisa que não esteja em harmonia com a consciência a qual ele pertence, para que nada tenha o poder de afetá-la. A qualidade do questionamento, quando disciplinada, protege o homem de receber as impressões que não estejam em harmonia com a sua natureza. Ele adota uma atitude de total indiferença em relação a todas as sugestões que são estranhas ao que ele deseja expressar. O questionamento disciplinado não é uma luta ou um esforço, mas sim uma total indiferença. Mateus, o oitavo, é o dom de Deus. Esta qualidade da mente revela os desejos do homem como se eles fossem presentes de Deus. O homem que chama este discípulo para si, sabe que todos os desejos do seu coração são presente do céu, e que eles contêm em si o plano e o poder de sua autoexpressão. Este homem nunca questiona a forma de sua manifestação. Ele sabe que o plano de expressão nunca é revelado ao homem, pois os caminhos de Deus só se revelam ao se passar por eles. Ele aceita totalmente os seus desejos como se fossem presentes já recebidos, e segue o seu caminho em paz, na certeza de que eles vão acontecer. O nono discípulo é Tiago, filho de Alfeu. Ele e a capacidade de discernimento. Uma mente clara e ordenada é a voz que chama este discípulo para si. Esta faculdade percebe aquilo que não é revelado aos olhos do homem. Este discípulo,
não julga pelas aparências, pois ele tem a capacidade de perceber a fonte das causas, e sendo assim ele nunca é enganado pelas aparências. A clarividência é a faculdade que é despertada quando esta qualidade é desenvolvida e disciplinada, não a clarividência de cerimônias e rituais mediúnicos, mas a verdadeira clarividência, a clareza de ver todos os aspectos de uma situação. Ou seja, este aspecto da mente tem a capacidade de interpretar aquilo que é visto. Discernimento ou a capacidade de diagnosticar, é a qualidade de Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, o 10º, é o discípulo da gratidão, uma qualidade da qual o homem indisciplinado lamentavelmente não possui. Quando esta qualidade de louvor e ação de graças é despertada dentro do homem, ele sempre carrega as palavras, "Obrigado, Pai", em seus lábios. Ele sabe que o seu agradecimento pelas coisas não vistas, lhe abre as comportas do céu, que lhes dão presentes que vão além da sua capacidade de receber, e são derramados sobre ele. O homem que não é grato pelas coisas que recebe, não se torna um bom candidato a receber muitos presentes de uma mesma fonte. Até que esta qualidade da mente seja disciplinada, o homem não verá a flor do deserto como uma rosa. Gratidão e reconhecimento são para os dons invisíveis de Deus, os seus desejos, aquilo que a chuva e o sol são para as sementes invisíveis no seio da terra. O 11º aspecto a ser convidado é Simão de Canaã. Uma boa ordem para este discípulo é: escutai as boas novas. Simão de Canaã, ou Simão da terra do leite e do mel, quando chamado ao discipulado, é a prova de que quem chama esta faculdade para si, tornou-se consciente da vida abundante. Ele pode falar como o salmista Davi: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com azeite, e meu cálice faz transbordar. Este aspecto disciplinado da mente é incapaz de ouvir qualquer coisa exceto as boas notícias, e sendo assim é bem qualificado para pregar o Evangelho, ou as boas novas. O 12º, e último dos aspectos disciplinados da mente, é chamado de Judas. Quando esta qualidade é despertada, o homem sabe que ele deve morrer para aquilo que ele é, antes que ele possa se tornar aquilo que ele deseja ser. Então, por isso é dito que ele é o discípulo que cometeu suicídio, o que é uma metáfora, uma maneira figurada de dizer aos iniciados que Judas é o aspecto disciplinado do desprendimento. Ele é aquela pessoa que sabe que o seu eu sou, que a sua consciência, é o seu salvador, então ele abandonou a todos os outros salvadores. Essa qualidade, quando disciplinada, dá àquele que a possui, a força para o desprendimento. O homem que chamou a Judas para si, aprendeu como desviar a sua atenção para longe dos problemas ou limitações, e a focá-la naquilo que é a solução ou salvador. Em verdade eu vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Não existe maior amor do que este, alguém que entregue a própria vida pelos seus amigos. João 15, versículo 13. Quando o homem perceber que quando a qualidade do seu desejo for alcançada, ela salvará a ele e aos seus amigos, ele voluntariamente dará a sua vida, a sua atual concepção de si mesmo, pelos seus amigos, abandonando a sua consciência do que ele atualmente é consciente de ser, para assumir a consciência daquilo que ele deseja ser. Judas, aquele a quem o mundo em sua ignorância o vem desmerecido, será, quando o homem despertar de seu estado indisciplinado, elevado ao alto, pois Deus é amor, e não existe maior amor do que este, alguém que entregue a própria vida pelos seus amigos. Até que o homem deixe de ser aquilo que ele é consciente de ser agora, ele não se tornará aquilo que ele deseja ser, e Judas é aquele que consegue isso, através do desprendimento ou do suicídio, metaforicamente falando. Estas são as 12 qualidades que foram dadas ao homem na criação do mundo. O dever do homem é desenvolvê-las ao nível do discipulado. Quando isso for feito, o homem poderá dizer: eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, versículos 4 e 5. Eu sou Rafael Magosliquer, e esse é mais um vídeo do canal, Acorda Dá Tempo. Se você chegou até aqui é porque gostou do conteúdo deste vídeo, e já se inscreveu no canal. Se você compreendeu o que eu quis lhe mostrar nesse vídeo, peço que deixe o seu like. E compartilhe com seus amigos que estão precisando ouvir essa verdade. Obrigado por ter chegado até aqui. Gratidão.